Amém. Deus abençoe. E é com muita alegria, né, que mais uma vez nós estamos aqui. E a única coisa que eu peço ao Senhor, aquela letra do louvor, irmão, tá queimando no meu coração debaixo das asas, sabe? Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção debaixo das asas. Onde estiver eu quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, para todos sempre. Amém. Senhor, é debaixo das tuas asas, Pai, que eu quero ficar. É debaixo das tuas asas, ó Deus, que eu quero ministrar o coração dos meus irmãos, assim como o Senhor tem ministrado ao meu. Senhor, contigo junto nós iremos muito mais além. E que nessa noite, Pai, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, com essa presença tão linda, tão poderosa que ela se faz aqui, que ao ministrar a palavra, o Senhor também venha me curando, me limpando, removendo as pedras dos nossos corações, Senhor, para que nós possamos ver a glória manifesta do Senhor no meio do teu povo. Senhor, nós não somos merecedores, mas o favor é merecido, que a tua graça ela já foi derramada por nós. E é por isso que nós estamos aqui, Deus. O Senhor sabe que de mim, Senhor, eu não estaria aqui. Mas se eu estou contigo, Deus, eu vou além. Nós vamos além. Você pode dizer dentro do teu coração, repita comigo: Senhor, contigo, comigo, eu vou muito mais além. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Gênesis, e no capítulo 32. Como é bom, Senhor, te adorar. Capítulo 32 do livro de Gênesis, e no versículo 22. Aleluia, aleluia. Gênesis, capítulo 32 e o versículo 22, amém? Jacó passa ao val de Jaboque e luta com o anjo. E nós vamos decorrer essa palavra. A palavra do Senhor diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Repita comigo: e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali.
E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. O Val de Jaboque. O Val de Jaboque, ele era um lugar aonde Jacó havia saído da terra do seu tio Labão e estava ouvindo aquilo que Deus ordenara fazer, que ele teria que voltar à terra de Isaac e de Rebeca. Mas chegando ali, naquele ribeiro, ele fez o quê? A palavra diz que ele passou as mulheres, as servas, ele passou todos, e ele ficou ali sozinho. Irmãos, eu vou te dizer nessa noite que tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que passar sozinhos. Existem momentos na nossa vida aos quais tudo vai depender da voz que ouvimos e obedecemos. Tudo vai depender em que objetivo nós estamos querendo chegar. Jacó, naquele momento, ele chegou naquele lugar e ele sabia por algum motivo que ele teria que ficar ali. E lembrando a história de Jacó, quem está assistindo a novela Gênesis, acho que vai estar por dentro do negócio. Só que eu não estou pregando por conta da novela. Deus tinha me dado a palavra antes, eu fiquei até surpresa quando eu vi a respeito de Jacó e Esaú. Como foi a geração? O gerar de Jacó. A gente ouve falar que ele era mentiroso, que ele era enganador, e ele era mesmo. Mas quando Isaac orou por anos, quando tomou Rebeca como esposa, Rebeca era estéril. E uma história parecida com a história de Sara e Abraão. E se nós formos pensarmos na descendência de Jacó, a gente não... Neto de Abraão, filho de Isaac, um homem que falava com Deus, um homem que ouvia Deus. E como era tão falho, tão fraco, errou tanto? Sabe, porque existe um lugar ao qual o Senhor vai me levar e te levar, para sermos curados de todas as nossas mazelas. Quando Jacó fora gerada no ventre de Rebeca, junto com seu irmão Esaú, eu vou falar da palavra, não vou entrar em detalhes, para que você entenda como Jacó chegou ao Val de Jaboque. Não é vale, Val de Jaboque. Jacó fora gerado no ventre de Rebeca, junto com seu irmão Esaú, gêmeos. E ao ser gerado, a palavra vai dizer nos capítulos anteriores que os dois guerreavam dentro do ventre de Rebeca, e aquilo chamava a atenção de Rebeca. Se eles estão fazendo, é porque eu também sou, tem alguma coisa comigo. E o Senhor declara sobre ela, vai orar e busca a face do Senhor. E o Senhor fala com ela e diz a ela: Rebeca, dentro do teu ventre não são apenas duas crianças sendo geradas, mas dois povos, duas nações. E ali Rebeca ouve a voz de Deus. E no decorrer da sua geração, da sua gestação, chega o momento do nascimento de Jacó e Esaú. E nasce Esaú, ruivo primeiro. E antes também o Senhor detalha que o menor, o maior, serviria o menor. E isso Rebeca já tinha no coração dela, sendo mãe. Como eu sou mãe, vejo duas crianças guerreando dentro do meu ventre. Imagina, se um bebê quando mexe já faz um trupé na nossa barriga e dói e falta ar e a mãe não consegue andar. Imagina dois bebês guerreando ainda no ventre sendo gerado. Eu imagino que tamanha estranheza era no ventre de Rebeca. E eu creio que ela, assim como diz a palavra, eu me imagino grávida de dois bebês guerreando dentro do meu ventre. E eu com certeza iria perguntar: Senhor, ou tem alguma normalidade aqui, ou tem alguma coisa de errado comigo?
Mas o Senhor declara para ela que seriam 2 povos e 2 nações que ali estavam sendo gerados. Jacó, quando nasce Esaú primeiro, o bichão vem lá, ó, agarrado no calcanhar de Esaú, tarracado no calcanhar de Esaú. Irmão, para pensar no sobrenatural que é o mundo espiritual. Imagina hoje, se sair um bebê agarrado no outro, vai sair no Instagram, vai sair no Facebook, vai sair no G1, vai sair em tudo quanto é lugar. E naquele tempo aquelas mulheres, imagina aquelas mulheres fazendo o parto de Rebeca, e aquele menino veio com a mão tarracada no calcanhar do irmão. E Esaú foi dado o nome a ele, mas Jacó também foi dado o nome a ele. E Jacó significa enganador. E ali aqueles meninos vão crescendo. Esaú pende para o lado do campo, para o lado da caça, o que agrada o coração do pai Isaque. E Jacó ali permeia as tendas aos quais aquele povo vive. E uma falta de sabedoria tremenda de um pai e de uma mãe, e eu quero ministrar no coração de nós enquanto família. A preferência de Rebeca era para com Jacó, e a preferência de Isaque, o pai, era para com Esaú. E eles foram crescendo. E nós não devemos escolher os nossos filhos. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito que Deus deu, que escreveu a história. Mas a palavra vai dizer que eles vão crescendo. E na medida com que vai crescendo, a primogenitura é algo que um dos dois querem para si. Jacó quer para si, ele não aceita. E ali Esaú sai a caçar. E ele volta e diz para Jacó: prepara um guisado para mim desse vermelho aí que eu vou comer. E Jacó prepara um guisado saboroso para o irmão. E Esaú comendo, ali Esaú negocia a primogenitura dele. E Jacó pede a ele, e ele: para que eu vou querer primogenitura? O que era o primogênito? Ele teria todos os bens do pai. Essa foi a primeira atitude de Jacó, de enganar. Irmã, por que você está falando sobre enganar? Porque meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós queremos enganar Deus com a nossa fala, com aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes dizemos a Deus algo que não está no nosso coração. E isso não deixa de ser uma forma de enganar. Às vezes, trilhamos por caminhos que nós muitas vezes não queremos. Jacó não escolheu o nome dele. O nome dele foi dado a ele pela mãe. E aqueles meninos, eles vão crescendo. E ali já começa toda uma questão de divisão. Às vezes recebemos promessas de Deus e nós não conseguimos absorver a magnitude, a grandiosidade, a amplitude de traçarmos um processo para chegar num propósito. Eles eram crianças, eles foram crescendo e automaticamente ali começou essa disputa desde já o ventre. E quando nasceram, ainda permaneceu essa divisão entre eles. Só que Isaque chama na tenda o seu filho Esaú e fala para ele assim: meu filho, estou velho, vou morrer, e antes de morrer eu quero te abençoar. Vá caçar e prepara um guisado saboroso para mim, que eu vou te abençoar. Mas tinha alguém ouvindo, irmão. Tinha alguém ouvindo. Quando o nosso irmão detalha a bênção dele aqui, e nós somos testemunha que ele queria muito, ao falar para os outros, ele entregou na mão do Senhor. Deus estava ouvindo o coração deles. Esaú sai a caçar. Jacó estava na tenda, porque ele ficava ali. Rebeca, mãe, ouve Isaque dizendo: e com o filho preterido, o que ela fez? Jacó, vai lá, pega 2 cabritos, prepara um guisado, que o seu pai, ele vai dar a bênção para Esaú. Irmão, Jacó já era homem.
quando Rebeca negocia a primogenitura do mesmo filho que nasceram juntos, Rebeca, ela ouve e ela dá a preferência enquanto o outro tinha ido ao campo caçar para preparar o guisado para o pai. E Jacó prepara o guisado conforme a mãe lhe disse. Rebeca pega as vestes de Esaú para que o pai não confundisse, porque Esaú era peludo, segundo a escritura. Ele era peludo, ele era tenro, forte. E Jacó prepara aquele guisado. Irmão, ao preparar o guisado, imagino eu, Jacó, sabendo que ele era neto de Abraão, filho de Isaac, que falavam com um Deus vivo. Hoje eu e você sabemos quem é Deus. E muitas vezes nós também negociamos a nossa herança por qualquer motivo. Muitas vezes nós não aceitamos aquilo que o Senhor tem destinado para mim e para você. O pai conversava com Esaú, mas Isaac também era preterido o filho que era Esaú para ele. E Jacó vai ali, prepara o guisado, veste a roupa. A palavra de Deus vai dizer, irmão, que Jacó, ele se veste. Imagina ele olhando para o pai que já era cego. Isaac conhece a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Imagina aquele menino na frente do pai, sabendo que ele estava mentindo. É uma ganância por algo da terra, ganância por algo. E se esqueceram, isso é uma conjectura minha, que quando Abraão ouviu a voz de Deus, Deus disse que iria abençoar toda a descendência, e eles precisavam confiar nessa bênção do Senhor, porque eles eram descendência de Abraão. E eu e você precisamos aprender a confiar naquilo que Deus diz ao nosso respeito, através da palavra. Nós não podemos negociar aquilo que o Senhor tem entregue a nós. Nós não podemos desvincular algo que o Senhor tem enraizado dentro de mim e de você, que foi o amor pelo único filho que foi entregue na cruz para salvar a nossa vida. Nós não podemos negociar tamanho amor de Deus por mim e por você. E Jacó vai ali, se assenta na frente do pai. A palavra diz que Jacó comeu do guisado. Jacó achou saboroso o guisado. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que ele pegou em Jacó. Ele sentiu o cheiro de Jacó. Mas não era Esaú que ele estava ali. Você crê que Deus, e muitas vezes na nossa vida, irmãos, Ele pega a gente. Ele sente o cheiro da gente. Ele fala assim, mas a voz do meu filho, cadê a voz do meu filho? O Senhor me espera e te espera no secreto, e muitas vezes eu e você não comparecemos. Jacó naquele momento ali na frente de Isaac, sabendo que ele estava mentindo para o pai, porque ele queria a primogenitura. O pai sente o cheiro, mas sentiu o cheiro da roupa de Esaú, não era o cheiro de Jacó. O pai ali na frente dele, e mesmo assim ele tocou o barco para frente e vai. E o que acontece? Jacó derrama e abençoa a vida de Jacó, achando que Jacó era Esaú. E a palavra vai dizer, Jacó sai, mas antes Jacó pergunta, quem é você? Isaac pergunta, quem é você? E o Senhor está te perguntando nessa noite, quem é você? Quem é você? Você se considera um estranho para Deus? Você se considera incapaz de dizer a Deus o seu verdadeiro nome? Quando o pai pergunta para ele, para Jacó,
quem é você? Ele fala: eu sou Esaú. Eu sou Esaú. Às vezes Deus nos pergunta certas coisas e nós falamos para Deus, mas não é aquilo que está dentro do nosso coração. Assim como o nosso irmão disse sobre a religiosidade, Deus, ele não é uma religião. Ele é um Deus vivo, poderoso, capaz de nos curar, de nos libertar, de nos salvar. Nós não podemos mentir e negociar a nossa salvação para com aquele que foi na cruz por mim e por você. E Jacó, antes de aceitar, ele vai com a mãe: mas mãe, eu vou trazer uma maldição, não vai trazer bênção. Meu pai vai me abençoar, mas eu estou com mentira, eu vou trazer o que para a minha vida? Mas Rebeca também não se arrependeu. Rebeca continuou e Jacó continuou. E de repente vem lá Esaú com a caça e prepara a caça para o pai e oferece ao pai. E quando oferece a Isaac, Isaac vai e diz o quê? E que foi o guisado que eu comi agora? Sabe, irmãos, o que eu vou te dizer? Às vezes nos enchemos de manjares vindos das profundezas do inferno. E quando Deus oferece um manjar feito, saboroso por Ele, nos oferece um banquete, nós não aceitamos. Não foi o caso de Isaac, porque Isaac ficou confuso. Ele já havia comido um guisado saboroso que quem preparou foi Rebeca. Mas o guisado que o filho a quem ele tinha ordenado a caçar e preparar, o guisado chegou a ele. E naquele momento ele vai e entende que ele já tinha dado a bênção a Jacó. E Esaú fala: mas pai, eu preparei, e agora? O senhor não vai me abençoar? Meu filho, eu entreguei a bênção. Eu já abençoei seu irmão. E aí Esaú fica furioso. Quantas vezes nós somos provados dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Eu não sei você. Eu não sei se você foi o preterido da mãe e do pai. Eu não sei se de alguma maneira houve isso na sua descendência. Eu não sei se você já sofreu isso, se você foi o preterido ou se você foi o desprezado. Mas eu vou te dizer nessa noite que para o Senhor, eu e você somos feitura dele, somos herança. Nós temos uma herança a receber do Senhor. E para Deus não existe gordo, magro, preto, branco, amarelo, com olho, sem olho, com perna, sem perna. Não existe. Existe um homem e uma mulher de um coração quebrantado e arrependido, ao qual com certeza Ele vai derramar uma graça e uma unção sem medida sobre as nossas vidas, ao qual a salvação já foi ofertada na cruz do Calvário. O inimigo, ele já foi vencido. Jacó e Esaú, ali começa o que, irmão? Jacó tem medo de morrer, porque Esaú quer matar ele. E aí vai a mãe de novo e entra. Jacó vai lá para a terra do seu tio Labão, fica lá por um tempo até passar a ira do seu irmão. Por que da ira? A ira não é do Senhor, mas a ira, ela é uma medida de quando algo está sendo rompido, quando um limite está sendo rompido. Até eu estava estudando um dia desses sobre o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele não critica a ira, porque ele estabelece que a ira de uma pessoa às vezes é porque um limite foi rompido. Mas quando rompido esse limite, vai haver eu e você. O que nós vamos alimentar dessa ira? Nós vamos continuar com ela e querer matar aquele que nos fez mal? Ou nós vamos olhar para dentro de nós, olhar para o Senhor e devolver o perdão? Mas não houve tempo, porque Esaú queria matar e Rebeca fez o quê? Vai, Jacó, vai lá para a casa do seu tio, do meu irmão Labão, toma uma mulher como esposa. E foi isso que Jacó fez. Só que quando chegou lá, irmão, o enganador também foi enganado, assim como sabemos. Negou 7 anos por Rebeca, negociou 7 anos de trabalho por Rebeca e foi entregue Lia, que era primogênita. E vai mais 7 anos e ele fica ali 20 anos. Não foi um pouquinho para passar a raiva.
Não foi um minutinho. E eu vou dizer para você, se existe um perdão a ser derramado sobre a sua vida, sobre alguém da tua casa, derrame este perdão, porque 20 anos é muito tempo. 20 anos é uma vida. 20 anos é uma história. E Jacó fica ali. Rebeca fica sem. E Isaac também concorda com Rebeca. Manda Jacó ir para lá. E Esaú começa a ter outras mulheres que não eram permitidas. Ele começa em outros povos. Sabe? Jacó permaneceu ali. Foi enganado pelo seu tio Labão. Irmão, o único que vai nos enganar, que vai roubar a nossa fé, que vai nos matar, que vai nos destruir, é o próprio Satanás. Ele não brinca em querer nos matar. Ele não vai brincar quando ele lançar uma seta sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, sobre os seus sonhos, sobre o seu projeto. A única meta que ele tem é roubar, matar e destruir e levar você para o inferno. Existem dois caminhos. Você que vai escolher. O único caminho para a salvação é Jesus. E o único caminho para o inferno é desobedecer a Jesus. E Jacó, ele fica ali aquele tempo, mas chega, antes de chegar lá, Jacó, ele traça um caminho, e todos nós já ouvimos falar do travesseiro de pedra. Deus fala com Jacó. A circunstância externa que acontecia na vida não impediu Deus de fazer aquilo que Deus já tinha declarado sobre o ventre de Rebeca, que seriam dois povos, que seriam duas nações que estariam divididas. Jacó sabia quem era Deus, irmão. Eu e você sabemos quem é Deus. Todos os domingos, durante a semana, quantas vezes nós recebemos palavras? Quantas vezes Deus fala conosco? Deus falou com Jacó através de um sonho, e ali Jacó ergueu um altar. Quantas vezes nós temos falado de altares erguidos, levantados ao Senhor? Os nossos louvores são entoados. O Senhor, Ele quer o nosso coração como sacrifício vivo para Ele. Ele não vai entrar rombando. Você precisa rodar uma chave e querer aceitar esse Deus. Existe um Deus sobre a minha e sobre a sua vida, ao qual o que acontece na sua vida externa não vai deixar de fazer aquilo que Ele tem a fazer. Jacó, quando ele pega, ele fica esses 20 anos, ele também é tirado algo dele pelo seu tio. E Deus fala para ele: Jacó, volta para lá. E Jacó pega todas as suas coisas, a sua família, o seu povo. Irmão, se você for ler detalhado esses capítulos a respeito da vida de Jacó, era ele casado com Lia, que teve filho. Aí Rebeca tinha ciúme de Lia e deu uma serva. Lia parou de gerar e foi lá e tomou uma serva, Zilpa, e deu para ele para gerar filho também. E aí Rebeca, Deus agracia ela, e Rebeca também acaba dando uma serva. Imagina o que acontece. O que acontecia ali? O que acontecia? A gente para olhar, às vezes por uma falha, duas falhas que nós temos, nós não nos achamos dignos de nem orar, irmãos. O nosso pecado, ele não pode fazer a gente deixar de orar ao Senhor. Jacó, ele foi vivendo os dias deles, porque ele queria ter Rebeca como esposa. Ele queria, e ele foi, e ele com esse nome ele permanecia Jacó. E a palavra que nós acabamos de ler, quando ele chega naquele ribeiro, que ele tem que voltar, ele tinha medo de Esaú, que era irmão gêmeo, gerado junto. E eu gostaria que você refletisse dentro do seu coração, se existe alguém da tua família que você precisa liberar um perdão.
Trate dentro de você. Trate dentro de você. Deus, Ele tem uma palavra de bênção para mim e para a sua vida. Mas nós não podemos receber uma bênção de Deus barganhando algo que é mentiroso. Como que nós falamos de um Deus tão amoroso se nós não sabemos perdoar? E eu não estou dizendo isso para você porque eu sou uma exímio perdoadora, não. Deus sabe do meu coração. O Senhor sabe da minha dificuldade. E eu também demorei anos já para perdoar alguém. E me arrependo muito. Jacó tinha medo de voltar à terra dele. E ele começa o quê? Ele tinha posses. E ele começa a juntar as posses dele. E ele começa a planejar. Olha, quando nós chegarmos na frente, isso é a palavra que diz. Eu estou dizendo com as minhas palavras, mas está descrito. Jacó, quando ele vai até Esaú, ele fala: vai o seu moço e leva lá cabrito, leva não sei o que, leva para que Esaú, até chegar até ele, Esaú possa já estar com o coração quebrantado. Só que antes dele chegar até o irmão que o havia decidido matar ele por conta de safadeza de Jacó, porque foi uma safadeza o que ele fez. O que acontece, irmão? Deus leva Jacó até o ribeiro. E chegando ali até o ribeiro, ele passa todos e ele fica sozinho. E ali vem um anjo. A palavra diz que um anjo, o próprio Deus, começa a pelejar com Jacó. E ele luta, e ele luta, e ele luta. Você imagina um homem pelejando com Deus, irmão? Eu começo a pensar. Jacó, sabendo de toda a falha dele, o homem começou a pelejar com Deus ali. E o anjo fala para ele: deixa-me ir, porque já está arranhando o dia. E Jacó fala assim: não vou te soltar até que não venha me abençoar. E ele já era ferido na coxa, na juntura da coxa. Minha irmã, por que você está dizendo isso? Porque é na tua fraqueza, é naquilo que você falhou, é naquilo que você errou, é naquilo que o cão te acusa o tempo inteiro do que você fez. Muitas vezes você não tem força. Jacó, ele atarracou no anjo, irmão. Ele agarrou no anjo e ele falou: não vou te soltar até que não me abençoe. Sabe por quê? Ele se agarrou no anjo porque sozinho ele sabia que ele não ia conseguir a lugar nenhum. Jacó atarracou naquele anjo porque ele sabia que ele precisava de uma bênção do Senhor. E nós, enquanto servos, nós precisamos não guerrear, não pelejar com Deus, mas se ajuntar aos pés do Senhor e falar: Senhor, me ajuda pela minha fraqueza, Pai. Senhor, me perdoa. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Mas nós vamos vivendo uma vida dia após dia, e sem oração, e sem meditação, e sem ler a palavra, e qualquer tapa, qualquer sopro do cão, eu e você caímos no chão, e para levantar dá muito trabalho. Mas Jacó, ele vai ali, ele peleja, e o anjo fala para ele: quem é você? E o Senhor está perguntando para você nessa noite: quem é você? Se lá atrás você um dia já fingiu não ser filho do Deus vivo, amado, ressurreto, que foi levado até a cruz do Calvário para nos livrar de todo o pecado, de toda a iniquidade, hoje o Senhor, Ele está perguntando para você: quem é você? Não porque Deus não sabia quem era Jacó, mas Deus perguntava para ele se lembrar que ele não era Esaú, assim como ele disse lá atrás. Ele era Jacó, e a partir daquele momento ele não se chamaria mais Jacó, que é enganador, mas ele se chamaria Israel. Foi no Val de Jaboque, foi num lugar que Deus tocou nele, foi num lugar que Deus feriu ele. E muitas vezes nós precisamos ser feridos para entendermos qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Naquele lugar, Val de Jaboque, aonde ele é levado, ele também diz que aquele lugar se chamaria agora Peniel, porque ali ele tinha encontrado Deus. E Israel foi trocado o nome dele. Irmãos, o Senhor, hoje em dia nós não mais trocamos nome. Antigamente
Tudo tinha um significado, nome. Mas existe um nome escrito nas estrelas do livro sagrado do Senhor, no livro da vida. Perdão, no livro da vida. Existe o nosso nome escrito lá. E nas religiões celestiais não existem nomes que foram dados a mim e a você. Eu não sei do que você já foi chamado. Eu não sei em que colocação que já você foi colocado na tua família. Mas o Senhor vai te dizer, assim como Ele foi com Jacó, Ele trocou o nome de Jacó por Israel. E o Senhor também chamando pelo nome, como filho amado, querido, aonde você tem a herança para receber da parte do Senhor. Existia o val de Jaboque, que ali agora era chamado Peniel, o qual Israel, o antigo Jacó, e Israel significa aquele que luta com Deus. Por que trocou o nome? Porque ele era um homem que pelejou com homens, pelejou com Deus e prevaleceu. Deus, irmãos, Ele é soberano. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim de tudo nas nossas vidas. Mas nós custamos a aprender isso. Nós não queremos deixar o nosso velho costume. Nós não queremos deixar as nossas velhas histórias. Nós não queremos deixar coisas que para nós já não faz mais bem. Para que venha receber um novo do Senhor. Para que venha receber um nome novo do Senhor. Eu não aceito. Você tem que dizer para você mesmo nessa noite: aquilo ao qual você foi chamado não é teu. O Senhor te chama pelo nome, Michele. O Senhor te chama pelo nome, Selma. Cabe a mim e a você, o que nós vamos fazer com esse nome que Deus tem entregue? O que nós vamos fazer com tamanha bênção de Deus sobre as nossas vidas? Aqueles meninos foram gerados guerreando dentro do ventre. Dois povos, duas nações diferentes. Ficaram distantes por tantos anos porque o pai e a mãe preteriam um ou preteria o outro. Tomaram um caminho. Foi levado a um caminho. Aonde Jacó chega num lugar aonde ele tem que pelejar com Deus. E ali ele foi abençoado. A palavra de Deus vai dizer: e ali o abençoou. Então existe um lugar em que Deus quer me abençoar e te abençoar, irmão, é dentro do nosso coração. Nós precisamos limpar o nosso coração. Nós precisamos ouvir essa voz quando Deus bradar para mim e para você: eu te abençoo. Você busca uma bênção da parte de Deus? Se você busca uma bênção da parte de Deus, irmão, em nome de Jesus, atarraca nesse Jesus lindo e cheiroso. Gruda nele. Fica com ele. Não se distraia com outras coisas. Garra nesse Espírito Santo dentro de você, para que ele não venha se desviar por nada, em nome de Jesus. E ali no final, após Jacó ter vivido essa experiência, irmãos, ele vai até o encontro de Esaú. E Esaú pergunta para ele: que foi isso que você foi me mandando entregar tantas coisas? Eu não preciso disso daí, porque eu tenho. Correu e o abraçou. Se coloque de pé em nome de Jesus. O perdão é o próprio amor de Deus que quer me abraçar e te abraçar. Aqueles meninos com tanto medo, Deus já tinha também preparado o coração de Esaú para perdoar a Jacó. Não vale a pena perder tempo com isso. Não vale a pena alimentar ira, mesmo que o limite foi rompido. Às vezes, quando o limite se rompe, a gente se acha demais. Não vou perdoar não, porque eu estou certo, porque eu estou certa. E ali a gente começa a alimentar coisas dentro do nosso coração. E nisso os dias vão passando, os anos vão passando, o tempo vai passando. E aqueles dois irmãos ficaram distantes por tanto tempo. E a minha oração, irmão, é que a tua alma venha cantar. Eu gostaria que o Ministério de Louvor já se colocasse aqui. E a minha oração é que a sua alma cantasse tão alto dentro de você, que alcançasse o trono de Deus e que você viesse entender que o Senhor, Ele tem uma bênção para mim e para você. O Senhor, Ele quer dizer para mim e para você nessa noite: eu te abençoo. Você não é
Você não é drogado, você não é ladrão, você não é. É a palavra de Deus que vai colocar para mim e para você. Você não é o que homem e mulher diz que você é. Você é o que o Senhor declara sobre aquilo que você é. E a partir desse novo nome, a partir dessa nova unção, nós precisamos a não querer errar mais. Mas em nome de Jesus, não alimentemos ira dentro do nosso coração. Não vale a pena. Adoece a nossa alma. Sabe? Aquilo que é muito altivo para o homem, para Deus é arrogância. Então, se é certo, se é errado, irmãos, em nome de Jesus. E quando o Senhor ministrava no meu coração, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor falava sobre família. Perdoe da sua família em nome de Jesus. Perdoe o que falaram, perdoe o que fizeram, perdoe o que disseram, perdoe aquilo que você ficou sabendo, porque o que você ficou sabendo não é verdade. Em nome de Jesus, libera esse perdão. Irmã, mas você não sabe o que eu passei. Eu vou lhe dizer, você também não sabe o que eu passei. E eu vou lhe dizer uma coisa: vale a pena perdoar. Amém.